Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O endereço da nossa casa é Rua Arnaldo Magni Caro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. Para nos conhecer melhor, você pode acessar o nosso site www.caminheirosdoamor.org.br e nós também estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook e aqui no canal do YouTube, onde as nossas palestras ficam gravadas para você assistir quando for melhor para você. É uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez e o nosso tema é não julgueis para não serdes julgados. Você gosta de uma fofoca? De julgar as pessoas? Às vezes nós julgamos as pessoas sem percebermos. Então vamos nos preparando para a mensagem de hoje, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Pai por mais esta oportunidade. E eu também agradeço a SECA, essa casa bendita que acolhe a todos nós. E assim vamos fazer as nossas vibrações, que são doações de energia através do pensamento para o nosso planeta Terra, para a paz do mundo. Para todos aqueles que estão passando por grandes aflições, para os irmãos que ainda não receberam Jesus em seus corações, pelos enfermos, pelos nossos desafetos, e por todas as famílias, para que haja muita saúde, paz e entendimento, e que a mensagem de hoje possa ser muito útil para a sua vida. Assim sendo, vamos orar pelas suas necessidades, pelas suas intenções. Jesus nos disse para bater na porta que ela vai se abrir. Então, com muita fé, de mãos dadas em pensamento, vamos orar por você. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, principalmente do mal que ainda habita em nós. Que assim seja. Bem, nós vamos continuar com o estudo do capítulo 10
Bem-aventurados os misericordiosos. O que é misericórdia? Misericórdia é perdoar, ter compaixão, piedade, é ser caridoso. O que são essas bem-aventuranças? São um ensinamento de Jesus que fazem parte do Sermão da Montanha, que no Espiritismo representam a possibilidade de redenção espiritual. É a integração nossa com o Criador, com Jesus. É viver em Cristo. Isso nos traz muita paz. É uma nova maneira de viver, de enxergar a vida sob a ótica do Espírito. Os itens que nós vamos refletir são os itens 11, 12 e 13. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Essa é uma passagem do Evangelho que comove a todos nós. É aquela passagem da mulher adúltera. No item 11 diz assim: não julgueis, pois para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 2. Muitas vezes nós julgamos as pessoas e já a condenamos. Condenamos o próximo sem olhar para dentro de nós mesmos. Muitas vezes nós temos a mesma imperfeição e isso se chama projeção. O defeito, a imperfeição que nos incomoda no outro é porque nós também a possuímos. No item 12, no Evangelho de João, encontramos este texto. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram ao meio e lhe disseram: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, ou seja, ela foi apanhada em flagrante. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Então vejam que se a condição da mulher hoje ainda é muito difícil, imaginem há 2026 anos atrás, naquela sociedade tão patriarcal. E o apedrejamento é um gênero de morte muito terrível, cruel. E eles estão armando aqui, os fariseus e os escribas, uma cilada para que Jesus caia em contradição em relação à lei de Moisés. Porque se Jesus fala que é contrário à lei, eles têm uma desculpa, para prender Jesus e condená-lo à morte. Porque aqui eles já estão decididos a eliminar Jesus. Jesus para eles é uma ameaça ao seu status quo, porque eles lucravam com a religião.
E também eles tinham uma intenção política de dominar o povo. Eles cobravam pelas preces, inclusive cobravam as viúvas, que eram as pessoas mais desvalidas daquela sociedade, porque elas dependiam da caridade alheia para sobreviver, e nem assim elas eram poupadas de pagar pelas preces. E na vida privada, os fariseus não eram aquilo que eles pregavam, eles não obedeciam à lei. Por isso que Jesus os chamam em várias passagens de hipócritas. Então aqui é uma cilada que eles forjaram para Jesus. E eles perguntam: qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, isto os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra, no chão de terra batida. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. O que será que Jesus escrevia na terra? Bem, ele escrevia as imperfeições de todos aqueles homens que estavam ali presentes. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E ficou só Jesus com a mulher. Então, os mais velhos, que deviam ter uma maior maturidade, passaram ali um carão, uma vergonha, e foram os primeiros a se retirarem. E Jesus ficou só com a mulher que estava no meio, em pé. Imaginem o desespero dessa moça. Quem é ela? Nós não sabemos o nome dela, mas ela representa todos nós. Ela representa toda a humanidade, porque todos nós somos falíveis, todos nós somos passíveis de errar e erramos feio muitas vezes. Então Jesus ficou só com a mulher ali de pé. Então, erguendo-se, respondeu ela. Quando Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. O que será que aconteceu com essa moça depois deste encontro com Jesus? Bem, o espírito de Amélia Rodrigues, em o livro Pelos Caminhos de Jesus, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, nos conta a transformação desta moça. Está aí à disposição o livro para nós fazermos essa leitura tão deliciosa.
E no item 13, diz assim: aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Aí, quem faz o comentário deste item 13 é o professor Allan Kardec. Esta máxima faz da indulgência um dever, ou seja, o perdão, né? A indulgência é perdoar, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos a mesma reprovação, se a mesma reprovação não pode ser aplicada a nós. Muitas vezes nós condenamos no outro a mesma imperfeição que nós também possuímos. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Esse último motivo jamais tem desculpa, pois decorre da maledicência e da maldade, né? A pessoa está ali mal intencionada mesmo. Agora, quando a intenção é reprimir o mal, que é o primeiro caso, pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Então, é um dever nosso, como cristão, como espírita, como cidadão. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis para não serdes julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, se você leva tudo ao pé da letra, você vai pensar assim: aquela pessoa cometeu aquele crime porque ela tem o livre-arbítrio dela, e eu não tenho nada a ver com isso. Não, muitas vezes nós podemos agir e devemos agir denunciando, fazendo uma denúncia anônima, por exemplo, naquele caso que conhecemos, uma mulher que sofre violência doméstica, uma criança que é abusada, um idoso que está sendo maltratado, negligenciado pela família, um animalzinho de estimação que está sendo maltratado, sofrendo crueldades, o gato, o cachorro, o cavalo. Lembremos de Francisco de Assis, que elevou os seres da natureza à categoria de irmãos. Irmão Sol, irmão Lua, irmão Gato, irmão Pássaro, são os nossos irmãos. E assim não devemos nos omitir. Seja o pet de rua, que sofre mais ainda, seja o pet do seu vizinho, por exemplo. E assim nós estaremos praticando a caridade, socorrendo, ajudando a salvar vidas. Continuando com a reflexão do professor. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos. É só a gente lembrar daquela passagem quando Jesus expulsa
os vendilhões do templo, que usavam a casa do pai para terem lucro. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade e, mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. O que quer dizer arbitrário? É ser autoritário, que ignora as regras legais, o direito alheio. Uma pessoa arbitrária é aquela que abusa do seu poder para impor regras sem justificativa. E para finalizar, ele continua: a consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta evidentemente das palavras de Jesus. Pelo bom exemplo, pela educação, porque Jesus é um mestre brilhante, é o mestre dos mestres e ele é o nosso maior exemplo e ele nos educa. E para nós finalizarmos, vou ler aqui algumas reflexões sobre este tema no livro Renovando Atitudes, pelo Espírito Hamed, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Diz assim: melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém seria tomarmos a decisão de visualizar bem fundo na nossa intimidade e nos perguntarmos onde está tudo isso em nós. Os indivíduos podem ser considerados, nesse caso, excelente espelho no qual veremos quem somos realmente. Ao mesmo tempo, teremos uma ótima oportunidade de nos transformar intimamente, pois estaremos analisando as características gerais de nossos conceitos e atitudes inadequados. Então, antes de apontarmos as imperfeições alheias, vamos olhar para dentro de nós mesmos. E ele continua: o ser humano é um verdadeiro campo magnético, atraindo pessoas e situações, as quais se sintonizam amorosamente com o seu mundo mental, ou mesmo antipatizam com sua maneira de ser. Desta forma, nossas afirmações prescreverão as águas por onde a embarcação da nossa vida deverá navegar. É a sintonia do nosso pensamento que precisamos sempre
cuidar. E diz também, para sermos livres realmente e para nos movermos em qualquer direção, com vista à nossa evolução e crescimento como seres imortais, é necessário observarmos nossos pesos e medidas, a fim de que não venhamos a sofrer constrangimento pela conduta infeliz que adotarmos na vida em formas de censuras e condenações diversas. E assim que essas reflexões possam nos nortear no nosso dia a dia. Agradeço demais pela sua paciência, que tenhamos uma excelente semana. Um abraço de muita paz e muito obrigada.